na nossa região. Estúdio CBN. CBN Vida e Aposentadoria. Agora, 3h15, você ouvinte sabia que é possível receber um salário mínimo por mês, isso mesmo sem ter contribuído com a Previdência? Pois é, isso pode ser aí conseguido por meio do BPC Loas, que é um benefício assistencial que é destinado para idosos e pessoas com deficiência e em situação de vulnerabilidade. Muitas pessoas têm essa dúvida, né? Se conseguem receber aí o BPC Loas, e a gente conversa agora sobre isso com o doutor Vinícius Mackenzie, ele que é advogado especialista em Previdência e fala com a gente ao vivo. Oi, doutor, boa tarde e muito bem-vindo. Boa tarde, Tayla, boa tarde, Marco. Boa tarde. Só uma pequena correção, eu trabalho no Mackenzie, né? Sou professor no Mackenzie, mas meu nome é Vinícius Pacheco Fluminhan. Mas também sou conhecido como Vinícius do Mackenzie, então... Tá explicado. Só para fazer aqui. Ok. Já conversou com a gente outras vezes, doutor Vinícius, aqui. Doutor, sim, já tive essa honra de estar aqui com vocês. Doutor, e para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo, primeiro gostaria que você explicasse para a gente o que é o BPC e o LOAS, né? A mesma coisa, é o mesmo benefício e quem que tem direito? Bom, as siglas, elas costumam ser utilizadas ao mesmo tempo e elas têm significados diferentes, né? Então, BPC é sigla de benefício de prestação continuada e nós temos esse hábito de falar BPC Loas porque esse benefício está previsto numa lei que também é conhecida pela sigla, né? Loas é Lei Orgânica da Assistência Social. Então, como ele está previsto dentro da LOAS, a gente tem esse hábito de falar BPC LOAS, mas é um único benefício, os requisitos estão ali dentro desta lei. Então, tem gente até que fala, é o benefício da LOAS, né? Ou simplesmente BPC, mas é a mesma coisa. Isso, no caso, para um público específico, não é qualquer pessoa que pode ter direito a esse salário mínimo, doutor? Exatamente, Marco. Como a Tayla colocou, né, no início, na chamada, esse é um benefício que ele não é previdenciário, embora ele seja administrado pelo INSS. Ele é um benefício, portanto, que não pressupõe contribuições. As pessoas que vão acessar esse benefício, que têm direito a esse benefício, são pessoas que, por alguma razão, não se vincularam à Previdência ou se vincularam à Previdência, acabaram perdendo esse vínculo por terem ficado muito tempo sem pagar, ou pessoas que realmente nunca tiveram a menor condição de entrar no mercado de trabalho, como é o caso de pessoas com deficiência mais grave. Então, ele é um benefício concedido para dois grupos bem específicos, que são pessoas com idade acima de 65 anos, né, 65 anos ou mais, e pessoas com deficiência. Que são os dois grupos que podem ter a chance de receber o BPC. Mas para ambos, há um outro requisito que é fundamental, que a lei coloca, que é a comprovação do estado de pobreza. Esse é um benefício assistencial, como a Tayla colocou muito bem, é um benefício, portanto, de uma área de proteção social voltada muito mais para a população mais vulnerável, mais vulnerável do ponto de vista econômico, principalmente. Então, a lei coloca como requisito a prova dessa condição de pobreza, e essa condição de pobreza, ela é definida na lei através de uma conta mesmo, né? Uma matemática que a gente precisa fazer envolvendo os ganhos dos membros da família dessa pessoa idosa ou dessa pessoa com deficiência. É a partir dessa matemática que a gente vai concluir se aquela família pode ou não ser considerada pobre para fins da LOAS e, consequentemente, para saber se essa pessoa idosa, essa pessoa com deficiência vão atingir aí o direito ao benefício. Doutor, só reforçando, qual é essa conta, né? Qual que tem que ser a renda máxima ali por pessoa da família para que o idoso consiga, né, esse benefício? Essa definição da família pobre, ela é feita através
da análise, então, da soma das rendas de todo mundo que trabalha ali na família, que vivem sob o mesmo teto, e o valor não pode passar do equivalente a 1/4 do salário mínimo. Então, se a gente pegar o salário mínimo atual, que é de R$ 1.518, nós estamos falando aí de algo em torno de... advogado não é muito bom com matemática, viu? Mas jornalista também aí, não. Jornalista também não. Vamos pedir a ajuda da calculadora. Mas essa é a lógica, essa é a matemática que vai definir se alguém vai ser considerado pobre por pertencer a uma família pobre, nos termos da lei, ou não. Eu fiz a conta aqui, dá R$ 379,50. Então, se essa família for uma família composta de pessoas que não trabalham, né, naturalmente, o resultado da renda familiar mensal é zero. E se essa família tiver uma pessoa com 65 anos ou mais, ou uma pessoa com deficiência, esses indivíduos terão direito ao BPC. Se a família tiver uma renda, vamos colocar aqui como exemplo, uma família composta por 4 pessoas para facilitar a nossa vida, Marco, já que nós não somos muito bons em matemática. Vamos imaginar uma família com 4 integrantes, um deles recebe R$ 1.000 fazendo um trabalho informalmente. Então, R$ 1.000 por 4, nós teríamos como resultado R$ 250. R$ 250 fica abaixo de 1/4 do salário mínimo. Como eu disse, 1/4 do salário mínimo hoje equivale a R$ 379,50. Então, essa é uma família considerada pobre. Consequentemente, se dentre esses 4 integrantes, um for uma pessoa com idade de 65 anos ou mais, ou se tiver alguma pessoa com deficiência integrando essa família, esses indivíduos terão direito ao BPC, porque estão dentro dos grupos protegidos. Tivemos problema aí com a conexão do Dr. Vinícius? Vamos ver se dentro de instantes a gente consegue restabelecer, né? Mas está ficando bastante claro, não é qualquer pessoa que pode acessar lá, não, eu não paguei, não contribuí com a Previdência, eu vou ter direito ao salário mínimo. Não é bem assim, ou não é nada assim que funciona, né? E a BPC, no caso, é o BPC, né? O benefício de prestação continuada. A gente está tentando refazer o contato com o Dr. Vinícius Fluminhan. Não. A gente está aguardando aqui para tentar refazer essa conexão, Guarizo, e continuar tirando as dúvidas a respeito aí do assunto, né? Mas o doutor estava explicando, é possível sim conseguir esse benefício, né? Em alguns casos, de repente tem aquele idoso que mora sozinho, né? Não mora ali com nenhum filho, nenhum familiar, não conseguiu se aposentar, né? Não tem ali nenhum outro benefício assistencial, então pode ser uma boa saída, né? Um salário mínimo por meio aí do BPC. Já o doutor Vinícius explica também quais são os documentos, né? Que tem que separar, que é necessário para comprovar, né, a situação aí de vulnerabilidade e conseguir o acesso ao BPC. Porque não é automático, né? Como tudo no INSS, né? O doutor Vinícius está de volta. A gente falava de documentação aqui, mesmo cumprindo os pré-requisitos que o senhor estava explicando, se não tiver a documentação fica complicado, doutor Vinícius. Sim, Marco. Pode haver alguma dificuldade no pleito desse benefício, mas o que a gente percebe é que o INSS ele se vale de informações que estão lá no cadastro dele. Então, quando o indivíduo que está pleiteando o benefício menciona os integrantes da sua família, o INSS tem condição de verificar se essas pessoas estão trabalhando e de saber quanto elas estão ganhando, né, ou se estão desempregadas. E aí vai prevalecer muito mais a declaração feita no momento em que essa pessoa está fazendo o pleito, né? A declaração na qual ela alega que a família é composta por tais e tais integrantes e que um trabalha, outro não trabalha, um trabalha ganha X, outro trabalha ganha Y. Então, há esse confronto entre as informações prestadas, né, pelo cidadão, pela cidadã que procura o INSS, com o que o INSS possui de informações oficiais. Se não houver nenhum óbice em relação a valor de salário dos integrantes dessa família, vai prevalecer a declaração dessa pessoa que está fazendo o pleito. Então, pode haver alguma complicação, mas, em geral,
não é um processo tão complexo. Inclusive, o pedido pode ser feito pelo aplicativo do INSS, pela Central 135, que é um número de atendimento para todos os serviços online do INSS, ou também pelo site do INSS, mediante o login com a senha do gov.br. Né? Essa é uma senha que hoje todo mundo precisa ter, né, Marco, Tayla? Todo mundo precisa ter essa senha, senão não consegue exercer adequadamente a sua cidadania. Tá tudo atrelado a essa conta, né, doutor? E para a gente encerrar aqui, se esse idoso, por exemplo, ele não mora com nenhum familiar, né? Ainda que o filho, a filha ali, outros familiares, eles tenham uma fonte de renda. Se ele comprovar que vai morar sozinho, ele consegue também esse benefício? Ou aí não é a família teria que prestar essa assistência para esse idoso, doutor? Se esse idoso está vivendo sozinho, vai ser muito fácil para ele conseguir o benefício caso ele não tenha renda própria. A família, ela pode existir, mas se ela não vive sob o mesmo teto, se eles não estão no mesmo lar, ele é considerado uma pessoa que é a família de uma única pessoa, né? Então a conta, no caso, é zero. Mas aproveitando a sua pergunta, Tayla, eu queria também reforçar o seguinte: o critério para definir uma família como pobre, eu falei que é 1/4 do salário mínimo, né? Sim. Essa é a regra geral, tá? Para situações mais extremas, em que a deficiência é muito grave, em que a pessoa idosa precisa da ajuda de terceiros, em que a família está com orçamento comprometido por conta da aquisição de medicamentos, de outros itens importantes para a saúde que não são fornecidos pelo SUS, a lei ela é flexível e ela permite que, mesmo que a renda per capita, né, a média de renda da família, atinja até meio salário mínimo, o BPC continua sendo devido, né? Então, no caso, metade de 1.518, estamos falando aí de R$ 759. Então, é uma situação mais excepcional, mas a lei permite, né, até para contemplar aí, para compensar toda a gravidade dessa pessoa idosa, dessa pessoa com deficiência, a comprovação da pobreza ganha essa ajuda, digamos, né? Então a renda deixa de ser 1/4 do salário mínimo, o teto, passa a ser meio salário mínimo, o teto. Doutor Vinícius Pacheco Fluminhan, advogado especialista em Previdência. Doutor, muito obrigada, viu, pela participação aqui, pelas explicações. Peço desculpas, viu, pela confusão aqui com o nome no início, viu? Muito obrigada aqui pela participação com a gente. Imagina, foi um prazer. Um abraço para você, para o Marco, para todos os ouvintes. Obrigado, doutor. Um abraço. 3h28.